Se assemelha à negligência, cegueira deliberada ou uma associação criminosa com finalidade específica? Eu prefiro não responder essa pergunta. Ok. A testemunha não pode se omitir a verdade. Ela está aqui sob juramento de dizer aquilo que ela sabe ou não sabe. Mas ela não pode se omitir a responder qualquer pergunta dos parlamentares, por gentileza. A pergunta que fiz e que não houve resposta foi sobre as entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais ou judiciais anunciadas pelo governo federal, e especialmente pela Advocacia Geral da União. E eu perguntei se Vossa Senhoria se a Defensoria Pública da União tem conhecimento em relação a isso. É muito incomum a Defensoria Pública da União desconhecer de fatos tão relevantes, especialmente quando uma das primeiras instituições a denunciar esse escândalo, ainda que muito tempo depois, foi a Defensoria Pública da União. Essa foi a pergunta que lhe fiz. Pessoal, esse vídeo aqui está sensacional. Vejam só, a comissão da CPMI já começou já. Estão investigando, estão fazendo perguntas aos convidados que vão lá relatar, depor. Agora isso é tudo pessoal grandão que trabalha lá dentro do INSS, trabalha na Receita Federal. Essas pessoas que monitoram esses pagamentos, esses empréstimos. Vejam só, eu quero trazer o vídeo de hoje com o senador Marcos Rogério. Ele vai fazer uma pergunta que essa senhora ela não vai querer responder. Ela vai querer fugir da pergunta. Ou seja, um alerta, ela acende um sinal de alerta. Porque se você não deve, você não tem a que temer. Se você não deve, você responde na lata. Se você não deve, você também diz que não sabe. Mas fugir de uma pergunta, isso não é coerente para uma pessoa que diz que vai falar com transparência, verdades e fatos. Quero trazer esse vídeo aqui para vocês porque vocês vão ver a pancada. O presidente da comissão vai dizer, peraí, você não pode se omitir de falar aqui. Ou se você não sabe, você diz, eu não sei. Agora, omitir a fala não pode. Pessoal, tá sensacional esse vídeo e eu quero trazer aqui para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa aquele like, porque você ajuda muito, você abençoa muito o canal. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se aqui no canal, porque sempre nós trazemos conteúdos, fazendo análise, vendo as falas e comentando sobre esses assuntos. Inscreva-se, deixa o like e bora assistir esse conteúdo agora. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Eu pergunto, na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso como opção de favorecer os descontos associativos? Na visão da Defensoria Pública da União, a preocupação, na verdade, é evitar que essas fraudes continuem. O que a Defensoria Pública da União fez foi tomar medidas administrativas e judiciais para evitar que as pessoas continuassem sendo lesadas. Se houve omissão, se houve crime, isso deve ser apurado na esfera competente. Mas como alguém que é operador do direito, que esteve diante dos fatos, o que se observa é algo... Preste atenção nessa pergunta, porque a pergunta é muito clara, é uma pergunta que não deixa dúvidas, e bora ver a resposta dessa senhora. Que se assemelha à negligência, cegueira deliberada ou uma associação criminosa com finalidade específica? Eu prefiro não responder essa pergunta. Ok, pelo Marcos Rogério, essa pergunta ia passar batido. Porque ele fez uma pergunta muito direta e uma pergunta que, quando a pessoa não deve, se você é uma pessoa transparente, você responde. Isso aí eu não sei responder. Isso aí é melhor vocês investigar, trazer outras pessoas. Mas quando ela deixa essa interrogação, e se eu não quero responder, é porque alguma coisa ela sabe, e se ela falar, ela pode colocar a cabeça de outros na guilhotina. Essa aqui é a verdade. Então veja, essa pergunta foi muito clara, muito direta, e uma pergunta pesada, mas não deixa de ser uma pergunta fato verdadeiro. Mas ela se omitiu, ela, na minha opinião, eu não estou julgando ela, mas na minha opinião, ela tem conivência em alguma coisa e ela não quis responder. Está claro.
Daqui a pouco vocês vão ver que o presidente vai dizer, epa, você não pode fugir da pergunta, e ela vai dar... Eu vou deixar para vocês conferirem, não vou nem falar o vídeo, porque senão fica sem graça, né? Bora acompanhar o restante do vídeo. Durante as investigações, a Polícia Federal solicitou a suspensão de todas as associações suspeitas e o Executivo implementou apenas parte dessas medidas. A senhora tem conhecimento disso? Pode repetir a pergunta, por favor? Durante as investigações, a Polícia Federal solicitou a suspensão de todas as associações suspeitas e o Executivo implementou apenas parte dessas medidas. Muitas continuaram. Eu pergunto se a senhora tem conhecimento desse fato, desse acontecimento. Não tenho conhecimento. Como alguém que enxergou a angústia de aposentados, a vulnerabilidade dessas pessoas, eu lhe pergunto, poderia citar casos de entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais ou judiciais anunciadas pelo governo federal e especialmente pela Advocacia Geral da União? As entidades que não foram... Isso? Alvo de investigação? Citadas, alvos de investigação, sim. Essas entidades, essas informações podem ser solicitadas aos órgãos devidos, na verdade ao Tribunal de Contas e à CGU. Já não tomou conhecimento disso? A Defensoria Pública da União não tem essas informações. A Defensoria Pública não tem? Não dispõe dessas informações. Não dispõe. Qual sua... Duvido muito que a Defensoria Pública não tenha essas informações de alguns sindicatos e de algumas coisas e que não foram excluídos ou que deixaram lá por conta deles. Isso aí eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso. Ou ela não quer responder ou de fato ela não tem a informação, né? Bora continuar aqui. Avaliação sobre a proteção dos direitos dos beneficiários. A MP 871, editada pelo presidente Bolsonaro, e aqui já foi dito da exigência de recadastramento com as devidas autorizações para descontos. Eu pergunto, durante a vigência dessa medida provisória, considerando o texto original, foi possível observar redução de lançamentos naquele momento? Entidades foram retiradas de operação naquele momento? A Defensoria Pública tem conhecimento disso? Quantas entidades foram afastadas nesse período? Não temos conhecimento. Essas informações podem ser fornecidas pelo INSS. Já foi dito aqui, 4 entidades foram afastadas nesse período. 4 entidades foram afastadas. Interessante, né, que o senador parece que tem mais informação do que essa senhora que é da Defensoria Pública da União. É inacreditável, né? É como eu disse, ou ela não quer responder para não colocar a cabeça de alguém na guilhotina, ou de algumas pessoas, ou a dela mesmo, ou ela não sabe. Então, até agora eu não estou fazendo julgamento nenhum, estou só analisando aqui com vocês, né? Depois que a medida provisória foi modificada e a partir das emendas da bancada do PT e aliados, houve aumento no número de descontos ilegais. Como que a Defensoria Pública da União observa a evolução dos números no tempo? E qual a avaliação que se tem? O que desencadeou essa avalanche de descontos indevidos nessa fase? A falta de controle, a falta de transparência, a falta de controle dos mecanismos em relação à anuência dos segurados. Ok. Senador Marcos Rogério, só um instante. Pronto. Vejam só, o presidente pediu um instante a ele, por quê? Porque ela não vai fugir da pergunta lá de trás que ela disse que preferia não responder. E vejam só a narrativa dela. Agora é que o negócio fica, né? Porque aqui ela mente para não responder. Vejam só, ela vai querer culpar o senador porque não fez a pergunta clara. Vejam só, bora assistir isso aqui. Eu vou pedir a Vossa Excelência que repita a pergunta que ficou sem resposta anteriormente, porque a testemunha não pode se omitir a verdade. Ela está aqui sob juramento de dizer aquilo que ela sabe ou não sabe, mas ela não pode se omitir a responder qualquer pergunta dos parlamentares. Por gentileza. A pergunta que fiz e que não houve resposta foi sobre as entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais
ou judiciais anunciadas pelo governo federal, e especialmente pela Advocacia Geral da União. E eu perguntei se Vossa Senhoria se a Defensoria Pública da União tem conhecimento em relação a isso. É muito incomum a Defensoria Pública da União desconhecer de fatos tão relevantes, especialmente quando uma das primeiras instituições a denunciar esse escândalo, ainda que muito tempo depois, foi a Defensoria Pública da União. Essa foi a pergunta que lhe fiz, e que disse que não tem conhecimento. Senhora Patrícia, eu reafirmo aqui o posicionamento como presidente dessa comissão, a senhora como servidora pública. Primeiro, agradecemos, né, a disponibilidade de vir, de responder as perguntas, mas na qualidade de testemunha, Vossa Senhoria não pode se omitir a resposta do parlamentar. Não me omiti a resposta. A senhora se omitiu. A senhora disse que preferia não responder a pergunta. O termo que Vossa Senhoria... Então era Agora, olha a enrolada que ela fica agora. Não, eu não me omiti. Aí agora ela diz, não, então era outra. Não, minha filha, não corra não. Não foi isso não. Foi, ela disse... Presidente. Qual foi a outra pergunta? Há uma pergunta que ela preferiu não responder. Tem uma pergunta. Isso, presidente. Ela falou claramente. É a pergunta, é a anterior. Ela falou. Eu vou fazer a pergunta novamente. É a pergunta anterior. Então faça a pergunta novamente, por favor. Nessa pergunta, Vossa Senhoria disse que não tinha a informação. A pergunta que Vossa Senhoria disse que não gostaria de responder foi essa aqui. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. E a pergunta vem: na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso com a opção de favorecer os descontos associativos? Essa pergunta eu respondi que eu preferia não responder esta pergunta. Mas não há, Você está perguntando. não há essa possibilidade. A minha visão é uma... Não, mas agora ele colocou na sua visão. Mas quando ele fez a pergunta na primeira vez, essa mesma pergunta, ele não colocou na sua visão, no seu ponto de vista, o que a senhora acha. Aqui ela está se omitindo, ela pegou esse gancho para se omitir. Vejam só, ela pegou esse gancho, porque ele jogou essa palavrinha na sua visão e ela não quer usar a visão dela. Ela vai dizer, não, eu tenho que usar tecnicamente, eu tenho que falar com prova, então, com alguma coisa assim. Ou seja, essa daqui ele deu uma escorregadinha só nessa pergunta, mas na primeira vez que fez a pergunta, ela não quis responder. E é como eu disse, é porque alguma coisa tem. Porque como é que você tem a consciência de que pessoas estão sendo lesadas, roubadas? Como é que você sabe que o seu vizinho idoso está sendo roubado pelo INSS? Você trabalha lá dentro daquele corpo, organismo, né, na defensoria pública do país, e você se omite, sabendo que aquela pessoa está sendo roubada, e você diz, eu não posso falar nada porque senão meus parceiros vai se complicar. É complicado. Onde está a honestidade, a integridade, a verdade? Se for para agir com falcatrua, é melhor deixar esse trabalho e arrumar outro. Se for para ter que andar com desonestidade, é melhor se afastar dessas pessoas, sair desse emprego e procurar um emprego onde eu não precise mentir, omitir ou passar a mão na cabeça de ninguém para não deflagrar. Não é melhor sair numa boa? Mas ela aqui, vocês podem ver que ela tá dando um jeito de passar o pano para não deflagrar o governo dela. Porque se ela expor tudo de fato que ela sabe, que ela viu acontecendo, ela suja o governo do PT. Eu tenho certeza disso. Não há essa possibilidade. Ela pode dizer que... A testemunha pode dizer que não sabe, que não tem, mas a testemunha não pode deixar de responder. Presidente, o Alencar está tumultuando. Então, assim, veja, nós estamos diante de um crime que fraudou milhões de beneficiários. E eu faço 3 perguntas, e são perguntas, não estou pedindo a opinião para divagar... Pergunta, é claro, não tem o que dizer sobre isso aí. Discorrer em tese, né? Isso aconteceu por negligência? Isso aconteceu por cegueira deliberada ou conluio com o objetivo de promover os descontos associativos? São 3 perguntas simples. Acabou de ser dito aqui
em que as perguntas não deveriam ser ela feitas enrola, no sentido enrola de e dar não diz nada. opinião E a senhora acha que... em relação a fatos e o que eu posso afirmar em relação às medidas tomadas pela Defensoria Pública da União. Minha opção ou posicionamento pessoal não cabe aqui esclarecer. Presidente, só um Pois não, esclarecimento. Olha, ela está certíssima em dizer que não pode responder por achismo. Mas o senador não perguntou se a senhora acha, não. O senador está perguntando com base na sua atuação profissional, Exato. pelo que a senhora apurou. Ou a senhora vai dizer a resposta, ou a senhora vai dizer que não sabe, é simples. O que não pode é a senhora calar a verdade, como a senhora disse. Prefiro não responder. Esse negócio de prefiro não responder se entregou. Pra mim é isso. Porque é aquela coisa, quando você tem a verdade, você fala. Quando você não sabe, você diz não sei. Mas quando você diz prefiro não responder, é porque você sabe e não quer falar. Eu leio dessa forma. Assim, essa opção, prefiro não responder, não existe. A pergunta foi, na sua opinião, não, a senhora sabe, tem Que rola, ciência né? ou não tem ciência? A pergunta foi, na sua opinião. E por que Eu não diz logo que não lhe sabe? Se o problema é, na sua opinião, é na sua visão como profissional. Se a palavra É a opinião... mesma coisa. Não, eu estou lhe Só perguntando tá objetivamente. mudando a pergunta. Mas se a senhora está com dificuldade para entender a pergunta, eu vou fazer de novo. Não, eu não estou com dificuldade. Talvez o senhor esteja com dificuldade de fazer a pergunta. Não, então eu vou fazer a pergunta novamente. Aí ele vai fazer a pergunta novamente, que já fez umas 4 vezes. É por isso que eu digo, essa mulher, ela tá enrolada e, repito, alguma coisa ela não quer falar. Escuta a pergunta, se não tá clara, igual a luz do sol. Veja só. Vou fazer a pergunta novamente, pausadamente. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Pergunto, foi negligência administrativa? Foi cegueira deliberada? Ou conluio criminoso com o objetivo, como opção de favorecer as quadrilhas que assaltaram os aposentados no Brasil? Não sei, esses fatos serão apurados por esta comissão Cara cínico. ou pelos órgãos competentes. Ok, não sabe. Vocês veem o cinismo, como ela trouxe essa resposta? Deu para prestar atenção? Esse tempo todinho ela ficou enrolando para não dar resposta. A primeira vez ela diz, prefiro não responder. Das outras vezes ela disse que, não, é porque o senhor disse na sua opinião. E agora, a mesma pergunta, ela disse, isso compete aos órgãos que eles competentes. Ô, minha filha, se você tivesse com transparência, verdade e pureza, você tinha dito, eu não sei. Só isso. Isso resolve o negócio. É por isso que eu digo, quando uma pessoa não está com a verdade, ela prefere fugir. E ela demonstrou claramente que ela sabe, mas não quis responder. Agora no final ela deixou a palavra que não sabe. Mas na primeira resposta dela já deixou claro, nítido, que ela sabe, mas prefere não. Porque a resposta foi muito direta. Foi conluio criminoso? Hã? Foi omissão? Foi cegueira deliberada? Aí ela vai... Você acha que ela vai tomar essa culpa para ela? Já que ela é da Defensoria Pública da União? Porque se ela disser, não, veja bem, foi nossa culpa, nós foi um pouco de cegueira deliberada, foi um pouco de conluio porque nós sabíamos, mas não queria queimar todo mundo. Você acha que ela vai responder um negócio desses? É claro que não, ela não vai queimar o filme dela e dos comparsas dela. Eu tô só fazendo algumas conjecturas, dando alguns exemplos por causa do vago, por causa do vazio que ela deixou na resposta dela. Era muito fácil, simples, ela dizer, se ela tivesse com o fato e a verdade. Que ela deixou a interrogação muito grande. Não sei. Então, infelizmente, pessoas foram roubadas, lesadas, e uma senhora dessa
que é uma autoridade muito grande, simplesmente ou não quer queimar o filme de todo mundo, porque se ela desse essa resposta que o Marco Rogério perguntou, ela teria derrubado o PT só nesse primeiro dia. Ela teria derrubado. Mas essa resposta eu acho que ela analisou. Ela disse, não, vou responder isso não. Isso aí é muito delicado tocar nesse assunto. Infelizmente as pessoas foram roubadas. E aí nós vemos uma senhora bonita dessa, uma senhora bonita, uma senhora elegante, uma senhora que fala muito bem, mas que infelizmente boniteza não significa pureza, honestidade, verdade, clareza. Infelizmente. Não é um julgamento que eu estou fazendo. É por causa do vago que ela deixou. Por isso que eu estou dando uma resposta dessa, né? Muita coisa vai vir por aí. Vai vir muita coisa. Ainda vai vir. Vai vir. Eu tô doido que chegue o dia que o irmão do Lula, Frei Chico, seja convocado. Eu tô esperando o dia que o Carlos Lupe sente nessa cadeira. Já que ele era, né, o ministro lá do INSS lá. Eu quero que ele sente nessa cadeira, que eu quero ver o que ele vai dizer. Ou vão tentar proteger? Então vamos ver, né? Ou então vão dar o habeas corpus. Porque se vir uma pergunta dessa, aí ele vai dizer, não, prefiro não responder. Porque o habeas corpus, infelizmente, é essa... Não sei como é um negócio desse. Dá essa proteção à pessoa. Ah, não vou responder. Oxi, se vai me incriminar, não respondo. O habeas corpus dá isso. Quando a pessoa está sendo convocada, como essa mulher aí, ela não pode fugir de nenhuma resposta. O habeas corpus, quando pega no Supremo Tribunal Federal, a pessoa ainda tem o direito de ficar calada. Agora, como ela, não. Ela estava aí convocada e ela tinha que falar tudo. Ou sabe ou não sabe. Se omitir a falar como ela se omitiu é que não pode. Ela é vergonhoso, né? Saber que tem pessoas desse porte aqui no Brasil que sabe que milhões de pessoas tiveram descontos indevidos, mas para não sujar uma pequena cúpula que roubou, essa que é a verdade, roubou os aposentados, prefere se omitir e ficar calado. É que é vergonhoso, triste, lamentável. Não esquece de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.